Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Já convido os irmãos a estarmos abrindo a palavra do nosso Deus no livro de Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24. No livro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Assentados mesmos, mas com toda reverência, a presença do nosso Senhor Jesus, que se faz presente neste lugar. Acompanhemos a leitura, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pai Santo, Pai querido e amado, graças te dou, ó Deus, pela tua vontade, Pai, pelo teu infinito amor, meu Deus, e misericórdia para com as nossas vidas, Pai Santo. Senhor, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha ter misericórdia do teu povo, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, ao Senhor, trazer um despertamento sobre a tua igreja. Peço, Senhor, ao teu Santo Espírito Santo, aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, que nessa noite, Pai, o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, de maneira, meu Deus, que possamos, meu Deus, entender, meu Deus, ó Senhor, o que o teu Espírito Santo nos revela através das Sagradas Escrituras. Peço ao Senhor também, meu Deus, pela vida daqueles, ó Pai, que acompanham esta live, meu Deus, que o teu Espírito Santo também possa falar no profundo dos seus corações, de maneira que eles venham, meu Deus, entender a necessidade, meu Deus, que há, ó Pai, de fazer contigo uma aliança, Pai Santo. Senhor, eu peço a tua bênção, meu Deus, ó Senhor, para este culto, meu Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que prepare cada coração que aqui se encontra e aqueles também que estão ouvindo, meu Deus, ó Senhor, essa palavra, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, ó Senhor, preparar os seus corações de maneira que a tua palavra venha encontrar, meu Deus, ó Senhor, uma terra fértil, meu Deus, em cada coração, de maneira, meu Deus, que ela venha frutificar, ó Pai, que a tua palavra não fica infrutífera esta noite nos corações que aqui estão e nos que estão ouvindo, mas que ela venha dar frutos, meu Deus, ao Senhor. Assim, ó Pai, eu oro e peço a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor aqui no livro de Romanos, inspirada pelo Espírito Santo, ao apóstolo Paulo, que escreveu este livro, ele nos diz, pelo Espírito, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui, a palavra do Senhor não nos diz que alguns pecaram, mas todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Destituídos quer dizer que foram separados da glória de Deus. E no 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós pecamos todos e que fomos destituídos da glória de Deus, mas que nós fomos salvos gratuitamente pela graça, pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar ministrando para a igreja, ministrando primeiramente para mim, foi sobre o sacrifício de Jesus Cristo, a nossa redenção. E como o Espírito Santo ministrava no meu coração. Como que nós temos
vivido? Qual a nossa gratidão pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que verdadeiramente nós, a Igreja de Deus, será que nós temos entendido o que foi a graça de Jesus Cristo? O que foi a salvação pelos nossos pecados? O que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário? Do que realmente Jesus, Ele nos livrou? Será que nós entendemos realmente o que é a condenação eterna? O que o Espírito diz aqui através do apóstolo Paulo? Que todos pecaram. E nós fomos o quê? Separados de Deus. Será que nós hoje, a igreja de hoje, eu não falo só nós, eu falo a igreja de Deus, a igreja deste presente século, será que verdadeiramente tem entendido o que foi, o que é a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus? Será que nós temos entendido? Será que nós temos entendido a nossa remissão através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário? Será que nós temos verdadeiramente entendido? Será que a igreja tem verdadeiramente entendido? Ou será que quando se faz uma pergunta, você ama Deus? Você ama Jesus? E você diz sorrindo alegre, sim, eu amo. Será que verdadeiramente nós, quando damos essa resposta, entendemos e nos lembramos do que foi o sacrifício na cruz do Calvário? Porque às vezes a gente olha, eu não falo só daqui, mas para a igreja de Cristo hoje, neste presente século, nos nossos dias, se sairmos hoje de igreja em igreja onde está tendo culto, as que tem nos outros dias que não tem na nossa igreja, será que, olhando para a quantidade de pessoas que estão nos cultos, para as quantidades de pessoas que vêm a cada dia de culto, será que nós temos entendido? Porque foi louvado aqui, foi falado, que o homem dos milagres está neste lugar. E a palavra do Senhor, ela é poderosa, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, ela não pode mentir. A palavra do Senhor diz que todo dia de culto, a cada culto, Jesus Cristo, Ele vem, Ele se faz presente aqui neste lugar. Ele passeia no nosso meio. Aí eu pergunto aos irmãos e os irmãos reflitam. Saber que Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo, que com seu sangue, Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Uma dívida impagável, porque a palavra do Senhor diz que, nós vamos ver, que nós não fomos comprados com prata nem com ouro. A dívida que nós tínhamos com Deus era uma dívida que não tinha nenhum dinheiro, não tinha nenhum bem, não tinha nenhum recurso deste mundo que podia pagar pelos nossos pecados. Somente o sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. E aí eu me pergunto e reflitamos. Aí dia de culto, sabemos que Jesus ele vem, que Jesus está aqui. Que aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que nos reconciliou com Deus, aquele que tem para nós uma vida eterna. Por que nós desprezamos tanto a Jesus? Porque, meus irmãos, se formos olhar, quando alguma pessoa terrena faz algo por você, você se sente devedor dessa pessoa. Se essa pessoa, ela te ajudou em alguma situação, ela conseguiu, te ajudou a arrumar um trabalho, a entrar numa empresa que você queria muito, ela foi ali, deu um jeitinho. Se é um parente que faz algo por você, você se sente devedor dessa pessoa. Você se sente tão grato a essa pessoa porque ela te fez algo terreno, que quando ela chega na sua casa,
e você precisa sair, você não quer deixar porque você se lembra, não, mas como eu vou sair e deixar essa pessoa só porque ela me ajudou, ela fez algo por mim, você se sente grata a ela, você se sente devedora para com ela. Uma pessoa que fez algo por você aqui nessa terra. Se é uma pessoa que te ajudou em qualquer situação, você quer honrar. Se é um parente, agora nessas épocas de final de ano, vem muitos parentes de São Paulo, mas é o momento do culto. Não, mas o meu parente chegou, eu não posso deixar ele só, ele chegou, eu não posso ir para o culto e deixar ele. Porque você quer honrar, porque você se sente devedor com essa pessoa. E Jesus Cristo? Qual o pensamento que nós temos a respeito do que Jesus fez por nós? Será que no nosso entendimento nós achamos que Jesus, ele entende? Que o céu entende a nossa ingratidão? Porque para Jesus, para Deus, nós sempre temos desculpa. É dia de culto. Eu digo que creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que em todo culto Jesus ele vê. Aquele que deveria ser honrado, aquele a qual nós devemos uma gratidão que não podemos pagar, porque nós todos pecamos, nós somos separados de Deus. A dívida que nós tínhamos com Deus era impagável. Nem o homem mais rico do mundo não podia pagar, ninguém poderia pagar, ninguém pode pagar. Só Jesus que pôde pagar por nós. Só que aí, sempre temos desculpas. Hoje é dia de culto. Acreditamos, proferimos com a nossa boca. Jesus, ele se faz presente aqui. Jesus, ele está no nosso meio. Glória a Deus. E aí Jesus, ele chega e ele olha para tantas cadeiras vazias. Ele olha para aquele lugar que talvez ele sabe que eu sento ali, que o irmão senta, e ele fala: mas por quê? Fulano não veio, ciclano não veio, por quê? A palavra do Senhor diz que os anjos, nos dias de culto, eles vêm para aprender com a igreja. Será que os anjos, um dia de culto, um culto ao Deus Todo-Poderoso, um culto a Jesus Cristo, o nosso redentor, será que os anjos olham para uma igreja vazia, para um povo muitas das vezes abatido, um povo cansado? E será que os anjos entendem como que eles pensam a nosso respeito? Como que o céu pensa a nosso respeito? Porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele chega no céu, a palavra do Senhor diz que o quê? Que os reis, eles lançam as suas coroas diante de Jesus, reconhecendo a majestade de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz o quê? Ali no livro de Isaías, que ali os serafins, quando eles estão diante de Deus, eles não se acham dignos nem de olhar para Deus. E a palavra do Senhor diz que eles não se cansam de repetir a todo momento: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Em todo o tempo eles ficam repetindo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E será que eles olham para nós? O céu olha para nós. E o que eles pensam de nós? Meu Deus, mas que povo é esse? Que igreja é essa? Que Jesus está aí andando no meio deles? Jesus todo dia de culto vem, e como é que Jesus encontra a igreja? Muitas das vezes vazia. Muitas das vezes você prefere honrar um parente, um amigo, do que vir honrar Jesus Cristo, aquele que morreu pelos seus pecados. Mas dissemos que conhecemos Deus
É uma geração que diz ter tanta intimidade com Deus, que diz conhecer tanto a Deus. Eu ouço a voz de Deus, Deus fala comigo, eu ouço Deus falar, Deus fala comigo através de sonhos, Deus fala comigo, eu tenho intimidade com Deus. Muitos dizem ter uma intimidade tão elevada com Deus que chama Jesus, Deus, até de você por conta da intimidade que tem. Hoje, muitos dizem que conhecem a Deus, mas na verdade não conhecem. Porque se conhecessem, se ouvissem a voz de Deus como nos dizem que ouvem, não perderiam o culto. Entrariam por essas portas, saltando, dançando, se entendessem, se conhecessem o que Jesus ele fez por nós. O que Deus ele fez por nós. Porque a palavra do Senhor também diz, nós vamos ver, e a igreja é uma passagem que toda a igreja conhece. Que Deus, ele amou o mundo de tal forma, um amor que nem a palavra pode explicar este amor que Deus amou o mundo. De tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Será que entendemos este amor? Será que amamos Deus? Quando abrimos as nossas bocas para dizer eu amo Deus, será que amamos? Porque inventamos tantas desculpas, como é sempre falado aqui, para trabalhar para o homem. Você pode estar cansado do jeito que for, mas você vai. Para honrar um amigo, um parente, uma pessoa que você deve um favor, você honra. Mas para Jesus, só damos desculpas. Hoje é culto, mas eu não vou porque minha cabeça está doendo, porque eu estou com isso, estou com aquilo, eu estou cansada, porque eu não posso, eu fui quarta, eu vou. Só são desculpas. Porque se entendêssemos verdadeiramente o que é a condenação eterna, do que Deus nos livrou, do que Jesus Cristo nos livrou, através do sacrifício na cruz do Calvário, seríamos uma igreja diferente. Nenhum de nós pudéssemos passar a prova que estivéssemos passando, pudéssemos passar a necessidade que estivéssemos passando, mas se entendêssemos, iríamos adentrar por essas portas de outra maneira. Nunca entraríamos de cabeça baixa, nunca no momento do louvor conseguiríamos ficar com a boca fechada, conseguiríamos ficar sentados, não conseguiríamos se realmente entendêssemos o preço da nossa salvação. Meu Deus. Se realmente entendêssemos o que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o que foi a reconciliação naquela cruz, o que foi o pagamento da nossa dívida, se entendêssemos. Porque o apóstolo Paulo, ele é claro, todos pecaram e foram destituídos, foram separados de Deus por conta do pecado. Mas nós fomos salvos pela redenção em Cristo, pela graça gratuita em Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos para estarmos abrindo em Efésios capítulo 2. Meu Deus. Olha o que nos diz mais a palavra do Senhor. Efésios 2, apenas o versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz mais a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, não vem de nenhum de nós, vem de Deus. A palavra do Senhor diz que a graça é o quê? É um favor imerecido. A graça de Deus, a graça de Jesus para com as nossas vidas, um favor imerecido, foi algo que nós não merecíamos.
Nós não merecemos, nós não somos merecedores da graça de Deus. Não somos, foi um favor imerecido o que Deus fez por nós. A graça de Cristo foi um favor imerecido. E como que retribuímos o que Deus fez por nós? O que Jesus fez por nós? Porque muitos pensam assim, que Jesus ele foi obrigado, que Deus obrigou Jesus a morrer pelos nossos pecados. Não. Deus ele não obrigou Jesus, ele não disse, você tem que ir, meu filho, você tem que ir, você é obrigado a ir. Não. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados por amor a nós. Não foi por obrigação, mas foi por amor. Porque assim como Deus nos ama e nos amou, Jesus também ele nos ama. E Jesus, ele sabia que não havia outro meio de sermos reconciliados com o Pai. Jesus, ele sabia que não havia outra forma de pagar pelos nossos pecados. Só através do seu sangue. Então, ele não foi obrigado. Ele morreu por amor. Foi por amor que Jesus pagou pelos nossos pecados. Que Deus, meus irmãos, ele venha nos despertar. A todos nós, que o Espírito Santo venha verdadeiramente abrir o nosso entendimento, para que quando venhamos ouvir ou a ler passagens como essas, que venhamos a ser despertados, a entender verdadeiramente o amor de Deus para conosco. O que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que venhamos nos despertar. Que venhamos servir a Deus de uma forma grata, sincera e verdadeira. Que venhamos entender. Porque se entendermos verdadeiramente, a nossa posição, a nossa postura é outra. É outra. Os nossos cultos serão diferentes. Às vezes eu creio que todos, meu Deus, quando nós vimos algum vídeo dos irmãos na África, eu acho que não tem um povo para adorar a Deus igual os africanos. Meu Deus, quando vemos aqueles vídeos, Senhor, nos envergonhamos de ver a maneira como que eles servem a Deus. Um povo pobre, um povo perseguido, um povo sofrido. Esses dias mesmo vi a foto que o pastor Maxwell colocou da igreja do nosso irmão na África. Meu Deus, assim aquele lugarzinho de palha, sentados naquelas cadeiras com toda simplicidade, mas com toda sinceridade. Meu Deus, no momento do louvor, como que aquele povo adora a Deus? É pulando, é dançando, é saltando ali com os pés no chão. Ali, nas igrejas que é no chão, é no pó. E eles sorrindo, um sorriso, você mesmo vendo no vídeo, você sabe que é um sorriso verdadeiro. Uma alegria. Diante de perseguição, diante de necessidade, diante de tanta pobreza. Muitas das vezes eles vão para o culto, eles sabem que quando eles chegarem em casa, eles não vão ter nada para comer. Mas eles entenderam o que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí olhamos para nós, uma igreja abastada, todos bem vestidos, os brasileiros, nós, olhando para nós, todos bem vestidos, em um lugar arejado, ventilador, água gelada, cadeira, banheiro, tudo do bom e do melhor. Na hora do louvor, olha para os rostos de alguns, como é que estão na hora do louvor, no momento da adoração. Muitos sentados, muitos com as caras fechadas,
Muitos não conseguem abrir a boca nem para adorar a Deus, não conseguem nem glorificar a Deus com as palmas. Misericórdia, Jesus. Essa é a maneira que muitos adoram a Deus. As igrejas onde as portas para o Evangelho são fechadas, onde eles servem a Deus debaixo de perseguição, meu Deus, vai lá ver se um dia de culto se eles faltam. Mesmo sabendo que eles estão ali, reunidos para buscar a Deus, e que a qualquer momento pode estourar uma bomba, jogar um míssil ali dentro e todos correrem. Mas eles estão ali, adorando a Deus e servindo a Deus. Mesmo sabendo que podem perder as suas vidas ali dentro mesmo. Mas vai ver a quantidade de pessoas que estão buscando a Deus nesses países e no nosso meio, onde o Evangelho pode ser pregado livremente, onde não temos nenhum impedimento para servir a Deus, onde não temos nenhum impedimento para buscar a Deus. Qual é o nosso comportamento? Quais são as nossas atitudes? Que o Espírito Santo ele venha nos ensinar verdadeiramente. Que o Espírito Santo venha nos despertar, que o Espírito Santo venha verdadeiramente nos fazer entender a palavra de Deus. João, meus irmãos, eu citei uma passagem que todos conhecem, João 3, 16 e 17, onde fala do amor de Deus para conosco, para com o mundo. Passagens todas conhecidas da igreja, de toda a igreja. De toda a igreja. João 3, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de forma profunda, que Ele enviou Jesus Cristo Glória a Deus. para morrer pelos nossos pecados. Um amor que nem a palavra de Deus descreve o amor de Deus para conosco. Foi um amor que, meu Deus, não tem nem como imaginarmos no nosso pensamento o amor de Deus para com nós, pecadores, de enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E Deus, Ele tendo atributos como a onisciência, de saber, a presciência de saber tudo, de ver o futuro, de conhecer os pensamentos do homem. Deus, Ele sabia. Ele não enviou Jesus Cristo para morrer por um povo grato. Não, foi para morrer por um povo ingrato. E mesmo assim, Ele nos ama de tal maneira que Ele envia Jesus Cristo, sabendo da nossa ingratidão, sabendo como que iríamos retribuir ao que Ele fez. Mas mesmo assim, Ele nos amou e enviou Jesus Cristo. Este amor, meus irmãos, é um amor que não temos nem como imaginar. O amor de Deus. Às vezes, olhando para nós mesmos, pela nossa falta de gratidão a Deus, pela nossa infidelidade para com Deus, meu Deus, será que
paramos para pensar, meu Deus, eu não falo do irmão do lado, eu não falo do outro, eu falo de mim. Eu paro para pensar, os irmãos pensam. Será que nós paramos para pensar? Olhar para nós, meu Deus, a maneira como servimos a Deus, a forma ingrata como servimos a Deus. Paramos para pensar, meu Deus, mas que amor foi esse, Pai, que o Senhor teve para com a minha vida, para comigo? Porque o Senhor sabia, o Senhor sabe como que nós iríamos retribuir a Deus. Mas mesmo assim, Ele nos amou. E Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Salmos, meus irmãos, 49 vai falar sobre o valor de uma alma entre os irmãos. Conhece esses salmos. Salmos 49, versículo 49, do 1 ao 8 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: ouve isso, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. O 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Olha o que o salmista diz: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima. Olha o que o salmista aqui ele nos fala sobre o remir uma alma. A pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo, ter suas fazendas, ter suas riquezas, ninguém pode remir a ninguém. Ele diz que o valor de uma alma é caríssimo. E como já falamos e sabemos, o preço de uma alma, de qualquer, só pode ser pago com o sangue de Jesus Cristo. Só com o sangue de Jesus Cristo. Como eu disse, não há bem, não há dinheiro, não há nenhum bem neste mundo que pode pagar pelo preço de uma alma. Somente o sangue de Jesus Cristo é que pode nos remir. Peço aos irmãos para estarmos abrindo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Mais uma passagem, meus irmãos, que nos afirma que a nossa remissão só foi nos dada, só foi feita através do sangue de Jesus Cristo. Quando eu estava aqui na igreja orando e o Espírito Santo me deu essa palavra, o Espírito Santo me levou a pensar e a refletir sobre a nossa condição, para que eu viesse a entender
a dívida que nós tínhamos com Deus e o que Jesus fez por nós. E Ele me levou a ver, para que eu viesse a entender, como uma pessoa, eu não sei se os irmãos aqui já viram reportagem, eu creio que todos já viram, eu já teve curiosidade de pesquisar, para saber como é uma pessoa. Foi dessa maneira que o Espírito Santo me levou a pensar. Como é uma pessoa que ela foi condenada à prisão perpétua e ao quê? Ela foi condenada à morte. Nos países que têm pena de morte. Não sei se os irmãos já viram reportagem. Aquelas pessoas que vivem nesses países que têm pena de morte, por que elas são presas e elas são condenadas à morte? Porque ali na lei do seu país diz que se alguém cometer certo tipo de pecado, para essa pessoa não tem aquela prisão que ela vai ficar presa por um tempo, ela vai ficar ali pagar pelos seus pecados e ela vai ser liberada. Não, se ela cometeu algum pecado que dentro da lei do seu país está dizendo que se ela cometer, ela vai ser julgada e ela vai ser o quê? Ela vai ser julgada e ela vai receber o quê? A pena de morte. Então, não tem mais o que fazer por essa pessoa. Não vai ser como os demais, não. Você cometeu um crime, só que você vai ficar preso, você foi julgado, você pegou 20 anos de cadeia, você vai ficar ali, e quando passar os 20 anos, ou quantos anos a pessoa foi condenada, ela vai sair, ela vai ser livre. Só que uma pessoa, que em um país, ela é condenada à pena de morte, ela já foi julgada, a sentença dela é a pena de morte. Então, o dia que tiver marcado para essa pessoa morrer, ela vai morrer. Porque o país dela é daquela maneira. E assim também fomos nós. O Espírito Santo me levou a pensar. A nossa sentença era uma só. Porque nós lemos lá em Romanos 3 que todos nós pecamos e nós somos o quê? Separados de Deus. E para nós só havíamos uma sentença, que era a morte. Não havia nada que pudesse ser feito por nós, como nós vemos aqui nos textos. Não tinha bens, como acabamos de ver em Salmos. Não tem bem, não tem nenhum bem pagável, nada que pode pagar por uma alma. Ninguém, vemos aqui em Salmos, ninguém pode remir o seu irmão, ninguém. Ninguém podia remir uma alma, ninguém. Ninguém no céu, não havia nenhuma criatura, não havia nada que pudesse ser feito para remir uma alma. Essa era a nossa sentença, era a morte. A nossa sentença por Deus era a morte. Assim como aquelas pessoas que estão ali, sentenciadas à morte, elas estão ali aguardando um dia, mas elas têm a convicção, eu vou morrer, porque o meu país, a lei do meu país é essa, eu cometi certo crime e eu só estou aqui aguardando o dia de chegar para mim ser executado. Assim também éramos nós. Nós vivíamos sem nenhuma esperança. Não tinha esperança para nós. Não tinha nada que iria mudar Deus. Mas talvez há essa saída, não. Tem uma criatura ali no céu, tem um anjo ali no céu que pode pagar pelos pecados dos pecadores, não. Talvez se o anjo fazer isso, não tinha. A única maneira de os nossos pecados serem pagos era com a morte de Jesus Cristo. Assim também, como uma pessoa que ela está ali, ela sabe, ela está destinada a morrer. Quando ela vai ali caminhando, eles dão o nome até de corredor da morte, quando ela está indo ali para aquela sala ser executada. Ela vai caminhando ali, a cada passo que ela vai dando, ela sabe que ela está se aproximando da morte, que é a sentença dela, aqueles que são sentenciados à morte. E assim também éramos nós. Não havia nada que podia ser feito para o resgate dos nossos pecados. Só houve uma maneira, que foi a morte de Jesus Cristo. Com a morte de Jesus Cristo, a nossa sentença foi mudada. Quando Jesus, ele morre pelos nossos pecados, a nossa sentença foi mudada. A nossa sentença foi mudada. Eu peço aos irmãos, vamos estar abrindo lá em Colossenses 2,14.
para nós entender o que eu estou falando. Aleluia. Colossenses 2, 14. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Colossenses 2, 14. Diz assim a palavra do Senhor: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. A minha tradução está riscado a cédula, mas eu creio que as dos irmãos pode ser que foi o que? Riscado o escrito de dívida. Em algumas traduções, o escrito de dívida. Então, aquelas pessoas que caminham ali no corredor da morte, a certeza dela é a morte, porque não tem nada que pode ser feito por elas. Não tem uma fiança que pode ser paga, não tem uma intervenção de alguém, não tem ninguém que pode fazer nada por eles. Assim também fomos nós. Estávamos com essa mesma sentença de morte. Mas a palavra aqui do Senhor nos diz o quê? Havendo sido riscado, rasgado o escrito de dívida que eram contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Então, na cruz, quando Jesus Cristo ele foi crucificado pelos nossos pecados, ali na cruz, o nosso escrito de dívida com Deus, ele foi rasgado, ele foi riscado, por meio de Jesus Cristo. Só por meio de Jesus Cristo. Só por meio do sangue de Jesus Cristo é que o nosso escrito de dívida ele foi pago. Não havia outro, não havia maneira nenhuma, nem a pessoa mais rica, não havia bem neste mundo que poderia pagar por uma alma. Mas só pelo sangue de Jesus Cristo é que o nosso escrito de dívida ele foi pago. E eu volto a dizer, meus irmãos, que o Espírito Santo venha abrir mesmo o nosso entendimento. De maneira que essa palavra não é porque eu estou ministrando, não. É porque é a palavra de Deus. Aleluia. E o que a palavra de Deus que nós estamos acompanhando, o que nós estamos lendo, é o que temos falado e é o que nós já sabíamos. E todos nós sabemos. Que por meio de Jesus, a nossa dívida com Deus, ela foi paga. E hoje, nós caminhamos já não como aquelas pessoas que estão sentenciadas à morte, elas caminham em direção à morte. Hoje nós não caminhamos mais em direção à condenação eterna. Mas hoje, meus irmãos, nós caminhamos em direção à vida eterna. Por meio de Jesus Cristo. Porque com a morte de Jesus Cristo, os nossos pecados foram pagos e perdoados. E hoje nós vivemos pela fé, com a certeza que nós iremos agora viver uma eternidade com Deus. Que a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. A morte não tem mais poder, não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Porque Jesus Cristo, ele venceu a morte. A palavra do Senhor nos diz o quê? Qual foi o último inimigo a ser vencido? Foi a morte. E Jesus Cristo venceu a morte. Por mais que ainda não temos entendido, ainda não temos compreendido que a morte, para aqueles que aceitaram Jesus como o único suficiente salvador de suas vidas, a morte é o início de uma eternidade com Deus. Por mais que nosso entendimento ainda não tenha compreendido isso, e muitas das vezes nós temos até medo de morrer, porque não entendemos pelo Espírito que a morte é o início de uma eternidade com Deus, mas foi o que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Uma vida eterna ao lado dele e ao lado de Deus. Uma vida eterna. O nosso pastor Luiz, ele sempre gosta de falar que a vida prova o crente
mas a morte coroa o crente. Porque durante nós estarmos aqui nessa vida, nós estamos sendo provados. Mas aquele que morre com Cristo, a morte coroa ele. Porque depois da morte se inicia uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Aleluia. Que venhamos, meus irmãos, crer. Que venhamos mesmo assim buscar de Deus. Eu, quando eu oro, sempre que eu vou ler a palavra de Deus, eu sempre peço ao Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo de Deus, me faça entender a tua palavra da maneira como o Senhor revelou e a escreveu, para que eu possa entender. Porque se entendemos a palavra, compreendemos a palavra de Deus da maneira que Deus escreveu pelo Espírito, meu Deus, seríamos pessoas diferentes. Seríamos pessoas diferentes. Mas por que muitas das vezes não somos? Porque não entendemos a palavra de Deus como era para nós entender. Não entendemos. Porque quando se fala do amor de Deus, quando se fala do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, meu Deus, era para a igreja saltar de alegria, era para a igreja pular de alegria. Mas muitas das vezes, o que faz hoje o povo de Deus glorificar, saltar e pular, é quando se é profetizado um bem para essa vida terrena. Quando o profeta profetiza, Deus vai te dar isso, Deus é contigo nisso, aí a igreja salta, a igreja glorifica. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus dizer, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, a nossa dívida com Deus foi perdoada através da morte de Jesus Cristo, muitas das vezes o nosso entendimento foi: ouvimos e nem glória para Deus nós conseguimos dar, porque não entendemos pelo Espírito o que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que foi sermos livrados de uma condenação eterna? O que foi ser livrado? O que foi ser livrado da condenação eterna? O que foi ser livrado? Porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos livrou de uma condenação eterna. Mas muitas das vezes nós não compreendemos pelo Espírito. E quando ouvimos, reagimos assim: é isso mesmo. Nem glória para Deus nós conseguimos dar. Aleluia. Eu peço aos irmãos para estarmos abrindo lá no Salmo 100, um Salmos que é um Salmos muito conhecido de toda a igreja. Aleluia. Um Salmos muito ministrado em leituras, em louvores. Senhor. Mas é um salmo muito profundo. Assim entendemos pelo Espírito a profundidade do que o salmista ele nos exorta aqui nesse Salmo 100. Vamos começar, eu marquei o 2 e o 3, mas vamos ler do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Serve ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Aleluia. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Eu quero enfatizar aqui no 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Glória a Deus. Aleluia. Um salmo que, se formos olhar, é um salmo que toda a igreja gosta de ministrar, gosta de ler em abertura, gosta de falar quando tem oportunidade, mas a profundidade que o salmista aqui, ele nos exorta neste salmo. Saber que o Senhor é Deus. Olha o que o salmista ele nos fala. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele
que nos fez, e não nós a nós mesmos somos povo seu e ovelhas do seu pasto. O salmista, quando ele nos enfatiza e ele nos exorta aqui, sabei que o Senhor é Deus. Será que sabemos quem é Deus verdadeiramente? Um Deus soberano, um Deus que é autossuficiente, um Deus que não precisa de nós para nada. E ele continua a dizer: você sabe quem é Deus? Um Deus que é autossuficiente, um Deus que não precisa de ninguém, um Deus que não precisa de nada, um Deus que se subsiste por Ele mesmo. Mesmo esse Deus, sendo um Deus que é autossuficiente, não precisa de nós. Você sabia que não foi você que escolheu a Deus? Não foi você, não fui eu que nos fizemos povo de Deus, mas foi Ele que nos escolheu, que nos fez povo seu, que nos fez ovelha do seu pasto. Será que compreendemos pelo Espírito a profundidade desses salmos? De saber que um Deus poderoso, de um Deus autossuficiente, um Deus que não precisa de ninguém nem de nada, mas não fomos nós, foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Ele que nos amou primeiro, Ele que nos fez ovelhas no pasto dele. Meu Deus, olha a profundidade desses salmos. E como é que ele inicia esse salmo? Aqui, para celebrar o Senhor com júbilo, todas as terras, para servirmos, olha a exortação dele: serve ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Quando eu digo, será que nós compreendemos mesmo a palavra de Deus? Glória a Deus. Pelo Espírito, como nós deveríamos compreender? Olhando para nós, olhando para a igreja de hoje, serve ao Senhor com alegria. Será que nós temos servido mesmo a Deus com alegria? Entrai pelas portas dele com palmas, com danças, com cânticos. Louvai e bendizei o teu nome. Olha aqui no 4. Entrai pelas portas deles com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai e bendizei o seu nome. Será que verdadeiramente nós temos compreendido estes salmos a ponto de viver? Será que temos servido a Deus com alegria? Será que verdadeiramente nós temos entrado por essas portas com gratidão? Será que nós temos entrado por essas portas com louvor, com danças, com cânticos? Será, meus irmãos? Será que temos? Mas se perguntar para muitas pessoas: eu ouço a voz de Deus, eu conheço Deus, Deus fala comigo através de sonhos, Deus fala... E o testemunho que muitos dão, que diz que ouve a voz de Deus, que conhece a Deus, que tem uma intimidade profunda com Deus, que ora e Deus responde. E o testemunho? Porque eu acho que não tem como uma pessoa conhecer a Deus, não tem como uma pessoa dizer que amar a Deus, um Deus todo-poderoso, e um dia de culto, saber que Jesus ele está aqui, e a pessoa ficar na casa. Que amor é esse? Que amor é esse? Aleluia. Porque, como eu dei o exemplo, se você é grato a uma pessoa terrena, você quer honrar essa pessoa de toda maneira, você se sente devedor para com essa pessoa. Fulano chegou de São Paulo, ele vem para minha casa. Você faz os melhores pratos, se vier almoçar, você faz o melhor almoço, você arruma a sua casa, você desmarca todos os compromissos. Se você eu vou na sua casa. Ele não marca a hora, você não sai para nada, você fica esperando. E Deus, e Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele Deus que nós vemos lá, que a palavra nos diz lá em João 3, que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. Como vimos aqui no Salmo 100, aquele que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que nos fizemos povo dele,
nem ovelhas no pasto dele, mas foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos fez ovelhas do seu pasto. A de sermos queimados. Mas toda desculpa, muitas das vezes nós damos para não estar aonde esse Jesus se faz presente. Eu volto a dizer, se você é grata, se você deve um favor para uma pessoa terrena, você faz de tudo para honrar essa pessoa. Mas nós não somos gratos, nós não devemos para Jesus uma coisinha pequena, não, nós devemos para Jesus tudo. Porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele, através do sangue dele, que nós fomos reconciliados com Deus. Meu Deus, nós deveríamos entrar por essas portas aqui, não era de pé. Não, nós deveríamos andar aqui por essas portas, entrar aqui por essa igreja, era ajoelhados. Era ajoelhados de gratidão a Deus. Se entendêssemos o que foi o perdão dos nossos pecados. Se entendêssemos o que é a condenação eterna. Se entendêssemos. Será que entendemos o que é uma pessoa que parte sem Deus? Que muitos já partiram sem Deus. Eles estão lá no inferno, aguardando o juízo para permanecer no inferno. Mas nós não. Nós estamos aqui aguardando uma vida eterna. Nós estamos aqui aguardando conhecer Jesus face a face. Nós estamos aqui aguardando a olhar para a face de Jesus. Nós estamos aqui aguardando para viver uma eternidade ao lado de Jesus. Oh, meus irmãos, se entendêssemos, serviríamos a Deus de uma maneira tão diferente. Tão diferente. Tão diferente, meu Deus. Os cultos, meu Deus, o inferno não ia nem conseguir pronunciar uma palavra. O inferno seria estremecido todo dia de culto. Com os nossos glórias, com as nossas palmas, com os nossos louvores, se nós entendêssemos. Meu Deus, quem passasse na frente de uma igreja de crente, meu Deus, você ia falar assim, meu Deus, esse povo está doido, mas que povo é esse que grita, que povo é esse que louca, que povo é esse que glorifica, é só glória, é só glória, só o que esse povo tanto glorifica, por quê? Se entendêssemos, porque estaríamos glorificando Deus maravilhoso, por Jesus Cristo. Senhor. Mas muitas das vezes hoje, se passamos em frente de uma igreja de crente, será que é uma igreja? Será que aqui realmente é uma igreja de crente? Porque muitas das vezes não se vê um glória, não se vê uma aleluia. Muitas das vezes o ministério de louvor sobe no altar e convida, vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus com toda a alegria, com toda a gratidão. Aleluia. E você olha para a boca de muitos, a boca fechada. Tem misericórdia de Não conseguem unir, não conseguem unir a voz para adorar a Deus. Não é para adorar o grupo que está conduzindo o louvor aqui em cima, não. Não, é para adorar a Deus, é para adorar Jesus, é para glorificar o nome de Deus. Porque não temos entendido. Não temos entendido verdadeiramente o que foi o sacrifício de Jesus. O que foi a reconciliação naquela cruz do Calvário. Não temos entendido. Não temos entendido. Porque eu volto a dizer, meus irmãos, se entendêssemos, muitas das vezes damos desculpas. Ah, mas eu estou passando por uma prova. Ah, mas eu estou passando por um problema. Mas eu estou passando por uma luta. Oh, meus irmãos, não tem luta, não tem prova que se compara ao que Jesus fez por nós. Não tem luta, não tem prova que se compara ao amor de Deus para conosco. Não tem, meus irmãos, não tem. O que damos são desculpas.
são apenas desculpas. Mas que o Espírito Santo de Deus, aquele que veio para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, aquele que veio para nos ensinar todas as coisas, que Ele venha nos ensinar. Que Ele venha abrir o nosso entendimento. Que Ele venha, quando lermos a palavra de Deus, e durante estarmos aqui ouvindo, quando o ministro, quando o pregador estiver pregando, que o Espírito Santo venha estar falando nos nossos ouvidos. Venha estar falando nos nossos ouvidos. De maneira que venhamos a entender. Que venhamos entrar por essas portas. Que quando pisarmos o pé ali, na calçada da igreja, que venhamos lembrar, meu Deus, eu estava condenado. Mas Jesus Cristo me salvou. Eu estava condenado. Mas eu estou aqui entrando na casa de Deus. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui, meu Deus. Como é que eu vou expressar minha gratidão por Jesus Cristo? Como é que eu vou expressar minha gratidão por Ele? Jesus, Ele está passeando aqui no meio das igrejas e eu quero que quando Ele chega diante de mim, Ele olha para mim, Ele contempla em mim a gratidão para com Ele. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Abra o nosso entendimento, Pai. Eu já chamo aqui o evangelista Ricardo para estar fazendo o término.